natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. Nós estamos aqui reunidos na casa do professor Omar Fernandes Pimenta, figura que tem muita história para nos contar, e deslocamos aqui para conversar com ele o grupo do Núcleo de Referência de História e Memória da Educação de Jovens e Adultos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou aqui, eu, Francisco Alves, a professora Marisa Narciso Sampaio, a pedagoga Fernanda Maiara e a jornalista Rose Lima, integrando a nossa equipe, o designer e videomaker Flávio Aquino. Omar Fernandes Pimenta, onde é que você nasceu, onde é que você estudou, como é que você qual é a sua formação? Conta essa história aí pra gente. Nasci em Caraúbas. No ano, em uma data que é meia, se eu fosse provocar, dava uma certa combinação. Eu nasci em 9 de 9 de 1929. Conte de 29 para cá, em Caraúbas. Me criei até os 6 anos na fazenda do meu avô, a Fazenda Fortaleza. Aí veio para Caraúbas para o grupo escolar Antônio Carlos. Aí fiz o curso primário, muitos anos, depois, 6 ou 8 anos depois, aí o Monsenhor Alfredo, quando inaugurou ou pensava em fazer o ginásio diocesano de Siridóense, Caicó. De Caicó, visitou uns parentes, uns amigos, inclusive papai pela parte do Gugel, porque meu avô, se não me engano, era primo carnal do pai do Monsenhor Alfredo Gugel. Era lá de Caicó, ele era de Caicó. Por conta disso eu fui para o ginásio diocesano de Siridóense. De Caraúbas fomos 2 ou 3 pessoas. Era Valmir Targino, Antônio Cássio de Medeiros, e quem é? Tinha outro. Não, Valmir Targino, já disse, né? Valmir Targino foi deputado. Cássio. Sim. E aí vocês foram para estudar no Diocesano de Caicó? Diocesano? No Colégio Diocesano de Então, Siridóense. o Colégio Diocesano estava mais cedo nessa época, não? O colégio tinha sido inaugurado há quanto tempo? Eu fui da segunda turma do Segunda colégio. turma. A primeira O turma. diretor era o Monsenhor Alfredo Gugel. Depois E Monsenhor. depois foi governador do estado. Depois Monsenhor foi deputado federal. Aí ficou Foi vice-governador e foi governador. um padre engraçado, Manuel Varela da Costa Pereira. E o vice-diretor do colégio era o padre Eimar. Adeimar Lereste Monteiro. Era vice. Aí não gostava, proibido a entrada na sala dele, ninguém entrava, só ele. Era um educador. Educador que foi depois capelão do Exército. Capitão capelão do Exército. Na época da ditadura. O senhor, eu me lembro muito bem com ele. Conta de... Eu, se não era muito estudioso, tinha uma certa facilidade de aprender as coisas. Que às vezes produz mais do que se... Omar, o que é que você se lembra dessa época em Caraúbas, naquela região ali, em Caicó mesmo,
da educação, além da educação formal, quer dizer, surgindo o Colégio Diocesano em Caicó, que foi uma revolução naquela região toda, né? O Colégio Diocesano, aquela pompa toda de circunstância, aquela estrutura grande e tal, mas o Colégio Diocesano veio suprir uma lacuna muito grande daquela região inteira, né? E o restante, o pessoal que não tinha acesso ao Colégio Diocesano, as crianças, os jovens, os adultos, o que é que conseguia? Era grupo escolar. Que grupo escolar naquele tempo não fazia greve? Não fazia greve e ensinava. Duas coisas muito diferentes de hoje. Desculpe se tem um professor grevista por aqui. As professoras eram todas elas com curso normal, que eram nomeadas aqui na Caraú, mas todas lá, ou gente que era de lá, ou indicação de alguém, mas eram todas professoras. Com curso normal. Normalistas. Normalistas. Me diga uma coisa, e aí você ficou no Diocesano e tal, estudou lá até quando? Até dezembro de 1944. 44, 43, na 43, até 47. Mais ou menos por aí, um ano mais, um ano menos nessa altura. Veio para Natal? De lá vim para Natal. Uma longa viagem na carroceria de um caminhão, no misto, e vinha de tudo. Saía às 5 horas da manhã de Caicó, chegava aqui em Natal às 7 da noite. Era viajão. Também as estradas eram de barro, barro e areia, e vagarosos, ruins. O misto velho sofria. E nós, os passageiros. Foi uma longa viagem. Mas o que lhe trouxe a Natal? O que lhe trouxe a Natal? Você veio fazer o quê? No fim de 47, 46, papai, que era coletor federal, aposentou-se. E nós éramos 5 irmãos, sem futuro em Caraúba. Aí ele veio morar em Natal. Me lembro a primeira casa que a gente morou, a memória é boa, na Olitumeiro 1079, era o nome da casa. Ainda está lá, ali atrás do Colégio das Neves. Mas você veio na leva dos Pimentas que vieram para cá também, vieram outros antes de você. Deve ter vindo. Tem uns que vieram com o Silvio Pedrosa ainda, construíram a balaustrada da praia, participaram da estrada, a primeira estrada de asfalto aqui de Parnamirim, do aeroporto, né, da pista de Parnamirim, foi construída por um mestre de obras chamado, dois mestres de obras, todos dois Pimenta, Antônio Fernando Pimenta e Cícero Fernando Pimenta, certamente seus parentes. Quando a gente... De Caraúba, todos os dois. Quando o Djalma foi nomeado prefeito aqui do Natal, Parnamirim pertencia a Natal. Era um distrito de Natal. E tinha a gente andando por lá descobrindo. Natal tinha 3 distritos, então. Era Parnamirim, Igapó e Ribinho. É isso? E tinha uma família Pimenta, Fernando Pimenta. Em Parnamirim. A gente até lembrando que era o galho público da árvore que via na morte. Pois esses Fernando Pimenta que construíram o sul da base todinho, ainda com Eduardo Gomes e tal. Antônio Fernando Pimenta e Cícero Fernando Pimenta. Esse é o Antônio, que chegou a ser vereador em Natal. Chegou a ser prefeito de Parnamirim. Mas antes vereador. Foi vereador em Natal. Com o Silvio Pedrosa, que foi prefeito de Natal.
Pois bem. E aí você começou a trabalhar aqui em Natal, né? 47 você chegou aqui. Aí fui pro Ateneu. Foi estudar para atender. Participou do movimento estudantil todo lá. No Queirais, né? E hoje já não é mais. O Ateneu ainda na Junqueira, tá certo. O Ateneu onde depois foi a faculdade de contabilidade, ciências contábeis e atuariais, onde hoje é a Secretaria de Tributação do município. Exato. É isso? Ali? Tudo isso. Entendeu? Foi ali. Estudou naquele Ateneu? Os 4, não, eram 3 anos. Na época tinha o curso científico e o curso clássico. De letra. E o clássico. O clássico. Era científico e clássico. Eu fiz o científico. Isso aí. Bons professores. 48, 49, por aí. Os professores bons. Antônio Pinto de Medeiros. Pinto de Medeiros. O Monsenhor que morava ali. O senhor Mata? O da Mata. Zé Rugel. É do Jaguará? Não, era devia ser um tio dele. Do Guará. Faz tempo. Você formou, participou da diretoria da APES, né? O primeiro presidente foi Érico Raca, né? Associação Potiguar de Estudantes Secundários. O primeiro presidente foi Érico, né? Érico de Souza Raca, você, João Uraí, né? Não, eu só me lembro. Depois de mim. Moacir de Góes, aqui eu tenho a lista de quem participou dessa primeira diretoria da APES. Érico de Souza Raca, que foi o presidente, e depois foi vereador em Natal, né? Érico, Moacir de Góes, João Uraí, Nuno Nascimento, jornalista João Uraí, que foi diretor da imprensa oficial e tal. E você, o mestre Moacir não fazia parte, não. Porque o Moacir sempre foi filhinho de papai, né? E eu estudar em Recife, né? Era como eu saí da fazenda e fui para Caraúba. Uma progressão espetacular. Mas esse negócio de Moacir participar da associação... A APES da UB, do movimento, não participou? Tem a história disso. Tem um rapaz, que eu não sei, é vivo, ele hoje é médico, Franklin Martins de Meiroz Grilo. Meiroz Grilo, pertencia. Rodopiana Azevedo. Que tem um que é brigadeiro ou é o próprio. Sim. Era da associação. Geraldo Lago de Oliveira. Geraldo Lago, foi no Correio, é ele? Não, Correio? Geraldo Lago. Geraldo Lago, irmão de Lauro Lago, alguma coisa assim? Não. Não? Geraldo Lago trabalhava na firma do comércio, lá na... Depois estudou, fez curso de Direito e foi ser juiz. Juiz de Direito. Foi juiz de Caicó. Eu nunca mais vi ele. Morreu e eu não quis ir para o lado. O Lago foi pelo pessoal do Lauro, lá do Mário, lá, né, que foi... Tem muito lago. Participou da intentona comunista. É isso? Tem outro, o irmão dele, Otávio Fernandes. É engraçado, Otávio. É porque o movimento estudantil nessa época, o movimento estudantil secundarista de Natal, foi muito forte, né? A criação da APES, Natal reelegeu o primeiro presidente da UBS, que foi o Luiz Bezerra, né, de Oliveira. Né? Depois teve o movimento Luiz Bezerra de Oliveira, tem aqui. O Rio Grande do Norte elegeu o primeiro presidente da entidade nacional dos estudantes secundaristas, Luiz Bezerra de Oliveira, presidente na gestão de 1948 e 49. Foi estudante do Ateneu Norte Rio Grandense. Antes de presidir a UBS. Eu me lembro daquele Zé Fagundes. Zé Fagundes. Porque
até um determinado, só tinha tempo o Centro Estudantal, não, o Centro Estudantal Potiguar, que era o órgão dos estudantes secundários. Mais um pouco para não. As datas que é difícil precisar essa. Não, essa data é complicada. Mas houve uma cisão chefiada por Érico e criou a Associação Potiguar de Chile. Tinha um centro para lá que diziam que eram dos comunistas, Luciano Duarte, Roberto Furtado, era esse povo. Mas nós éramos os católicos. É porque a Igreja Católica tem um papel importante nessa época, né? A partir dessa época, dos movimentos populares, é isso? Uma criação da juventude, a organização da juventude operária católica, juventude estudantil católica, juventude universitária católica. Começa por aí, né? A gente ficava no secundário. Secundário, o movimento estudantil do cheque. Porque não tinha universidade, não tinha faculdade, não tinha nada aqui. Se quisesse fazer um curso superior, tinha que ir para... E como é que você foi da diretoria da Federação Carnavalesca? Você mexeu com muita coisa. Né? Carnaval foi outro momento assim no início dos anos 60, né? Como é que você chegou no carnaval? Você chega de Caraúba pra cá e já entra no carnaval, como é isso? Já, por intermédio do Moacir de Roy. O Moacir, que era meu amigo, quando o Djalma foi nomeado a primeira vez prefeito de Natal, ele tem o prefeito nomeado e o prefeito eleito. A primeira fase de Djalma foi como prefeito nomeado por Dinar Guimarães. Moacir está procurando gente para trabalhar. Aí me disse, rapaz, você podia ir trabalhar com o Djalma lá na prefeitura. Eu fui. Você já trabalha, tem alguma experiência de trabalho em outro lugar? Não, era muito moço. E lá foi. Mas fomos fundar o departamento de educação da prefeitura. Eu sou desse tempo. Era eu, Tiziano Duarte e Moacir. Moacir de Góes. Moacir de Góes. Tinha uma moça professora também, que trabalhava com a gente. Quando veio o golpe, ela só faltava morrer de medo, porque o marido dela era sargento aeronáutico. O perigo dela não era tanto com ela, era que a presença dela na administração de Djalma prejudicasse o marido, que era muito provável. Mas ele era um rapaz muito quieto, só de casa para Parnamirim, para Balda, essa coisa, muito tempo. Marlene, não? Hein? Era Marlene? Quem era Marlene? Não. Nós entrevistamos, conversamos com uma professora que disse que o problema dela era que o marido era sargento, estava todo essa história. Deixa eu ver se eu me lembro. Cleomar Ribeiro Dantas. Cleomar Ribeiro Dantas. E tinha uma moça que a irmã dela era da Guia, Maria da Guia Ribeiro Dantas. Cleomar trabalhava com ela. Da Guia não, mas que trabalhava era a secretária executiva do Departamento de Educação, do novo departamento. Ela e eu. Esses dois. Negócio notáveis. E esse departamento foi dirigido por Moacir, Moacir Não. Duarte? Foi dirigido inicialmente por Tiziano Duarte. Tiziano Duarte. Que foi nomeado diretor do ensino municipal, que não existe. Tiziano já habilitado, jornalismo nessa época? Já era jornalista, Tiziano? Não sei, acho que não. Não. Era novo, muito jovem. Deixa eu perguntar uma coisa, Omar.
Então, Moacir de Góes não fez o científico com o senhor, não estudou com o senhor no científico. Com Moacir de Góes não estudou com o senhor aqui no Ateneu no científico, ele foi estudar em Recife. E aí depois ele voltou e você aí trabalharam ele juntos? foi se aproximando por conta de dia. Eu não me lembro quem foi que me apresentou a Moacir de Góes. Foi o próprio Tiziano Duarte, não? Não. Foi por intermédio de Roberto Furtado, Roberto Furtado. na casa de João Maria, que a gente frequentava muito. João Maria, pai de Roberto. Desembargador. De lá eu conheci Moacir e Djalma frequentava muito e foi aí que teve amizade com Moacir. Já era aquela casa ali na Princesa Isabel. Exatamente. Quase que esquina com a rua política. É. O Moacir de Góes formou-se em Direito na época do senhor, Moacir formou em Recife. Recife. Moacir formou-se em Recife. Estou dizendo que Sim, ele mandava os pra... pobres daqui não se formaram. Mas o primeiro- Aonde muitos estudaram foi na Faculdade de Direito de Alagoas, porque você só ia lá fazer prova. Fazer prova, quase tudo passava. Naquela época, todos que... tem muitas histórias nessa época. Sim. Suíte, história 10 e tal, química e tal. As meninas iam estudar piano, os meninos iam estudar direito, os meninos iam fazer. Ouviu o pessoal doméstico. As meninas iam para a escola doméstica e os meninos iam para a faculdade de Direito de Recife, de Alagoas, não sei o quê, né? Mas era uma coisa Alagoas, assim, fazia a por causa prova e da voltava. facilidade, não era obrigatória a frequência. O Recife era. Mas você foi o primeiro presidente da Federação Carnavalesca do Rio. Não era o primeiro presidente. Então, Quando Djalma assumiu o primeiro carnaval, chamou a gente para. E eu fiz muita porque até amizade. então só tinha a Associação dos Cronistas, né? Que era Paulo Oliveira, né? Paulo Oliveira, e você foi o presidente da federação? Foi isso, não? O presidente da federação era Federação Carnavalesca. Paulo Bom foi o rei. o Rei Bom a primeira vez, foi depois. Mas o presidente da federação foi Marcelo Fernando de Oliveira. Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, tá certo. Marcelo Fernando foi. Pai de Era- Fernando Fernandes. Era, depois de Marcelo, aí eu aproximei, aí fiz muita amizade com Paulo Moura, beleza. Ainda hoje eu me encontro com a viúva dele, Bárbara, Isso que era pulando frevo, você, Paulo Boa, Ornilene Lira, que era a rainha do carnaval, e Djalma Maranhão. E o prefeito não estava por lá frente. A rainha do carnaval junto com o Paulo Boa. Andava com o Paulo Boa. Porque Paulo foi Raimundo. Raimundo E ela vários a anos. rainha, Ornilene. Nos 2 primeiros anos, Você- morava ali na. Acho que na. Cadê a igreja do Galo para lá? Na casa Eu conheci uma rainha, Dona da Pinheiro Luiz, que morava ali perto da base naval. Não é? Ari Parreira. Ali para Dona da que era bonita toda. Fazia um carnaval, trazia Caldenor Germano, trazia Dozinho, né? Hein? O carnaval daquela época era muito engraçado. Tinha um carnaval de desfile, de rua, carnaval, bloco de índio como Tinha diabo. tipo de índio aqui, tudo que era Muito índio, muito. Guarani, Tabajara, que índio. Tinha índio até de Ceará-Mirim, os caboclinhos de Ceará-Mirim. Aí Moraes, Tocando uma flautinha. Tupinambás.
Potiguares, e ainda aqui, que era maravilha. Flecha, até flecha ligeira. O velho dos Tupinambás, ele desfilava com a cobra. Não, sei lá o que diabo era. Quando chegavam perto do velho, assim, nossa. Tinha Paulo Moura, a gente se juntava na casa dele, que eu acho que ainda é da família dele, ali junto da catedral. Ali, Numa ruazinha estreita. ao lado do Memorial Tamanacassu. Ali foi uma charutaria e tal. Era ali. Ele vendia charuto, mas a charutaria dele era lá no Velho Morro. O Velho Morro. Bom, fumava, chegava uma cana para rapar. Mas aí no carnaval você participou daquelas histórias, teve a organização do Bloco da Argentina, que era de Aloysio Alves, né? Saiu do carnaval, já havia essa aproximação grande de Aloysio com o Djalma. Houve o rompimento de Aloysio com o Djalma. Aí a gente... A UDN, a UDNzinha, como chamava, pelo coronel do Vale do Ceará Mirim aqui. A UDN ficou por Dinástico ali. E o povão, um PSD, com Aloysio. Aí depois se separaram, não dava certo. Eu nunca participei muito dessa negócio de política. A gente já tinha tanta coisa, as escolas, o carnaval, era muita coisa. Bom, aí vocês criado o departamento de educação da Prefeitura de Natal e começa a se estruturar essa coisa chamada educação em Natal. É isso que você estava dizendo aí, que não tinha nada. Quando? Até Djalma. Quando Djalma? Tinha escola antes de Djalma? Tem escola em Natal? Não tinha nada. O município não tinha nada? Nada, absolutamente nada. Tinha escola do Estado e particular, isso. Grupo escolar? Eu me lembro que grupo escolar existiam em Natal, naquela época, 12 grupos escolares. 12 grupos escolares. Atendeu, Se apertar muito, eu digo quase que era também um grupo escolar, né? Frei Miguelinho, Miguelinho, aquele um que tem na Avenida 2, João Tibúrcio, Frei Miguelinho, esse aí é de cabeça pronta. Atendeu. Isabel Gondim já existia nessa época? Não, né? Isabel O Gondim na Ateneu Europa. Feminino, Isabel Gondim. O Ateneu Feminino, como era isso? Tinha um outro prédio? Era outro prédio. Aonde era? era? Outra direção. Na Juqueira, Tudo. ali na Jundiaí, onde hoje é a fundação. Ah, tá. Ali não era o Augusto Severo, não? Não. Ali era o Augusto Severo. Pode ter sido no fim. Mas ali era o Ateneu Feminino e quem dirigia chamava Olindina. 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 Dona Olindina. Hein? Dona Olindina, conheci. Pois é, era ela. Eu já ouvi falar essa história. Não, também, né? Eu sei aquilo ali como quando criaram a Fundação José Augusto, no governo de Aloysio, quer dizer, nessa época, né, antes era o Augusto Severo, Grupo Escolar Augusto Severo, que foi transferido para a Praça 7 de Setembro, onde hoje é a Assembleia Legislativa, e ali criou-se Hélio Galvão, né, assumiu a Fundação José Augusto. Deve ter sido um período do Ateneu Feminino, deve ter sido. Você está dizendo aí. Com certeza. Com certeza, né? A minha cunhada, Garibaldina, estudou lá. Garibaldina, irmã de Antônio Cortez. Devia ser alguma coisa comparando com a escola doméstica, né? Era uma escola doméstica do Estado, uma coisa assim. É.
Bem. E aí, Departamento de Educação do município. O que é que esse departamento faz? Depois, a Djalma perdeu a eleição, perdeu. Aí quem assumiu foi o pessoal ligado a Leoísio, quem era o prefeito na época, depois de Djalma, não me lembro. Eu sei Silvio Pedrosa, Djalma, foi sei Silvio, que foi quem foi para a Secretaria de Educação era um professor muito conhecido, que é Ascendino. Ascendido. Professor Ascendino, professor Hermógenes. Hermógenes. Que foram dirigidos, que a sede deles era ali na Junqueira Aires, numa antiga casa daquele Severo Abel Severo. era o Abel Severo, Sérgio Severo. Sérgio Distribuidor de cerveja em Natal. Sérgio Severo, exatamente. Sérgio Severo. Ali tinha uma casa. Pai de Augusto Severo Neto. Filho de Augusto Severo, o aviador. Como aqui disse. E é o pai do Meu Deus, poeta aviação. Augusto Severo Neto. É. Gente muito boa. Então. Ah, a viúva dele, Mas não era ali de frente, não, a casa dos Cascudo. era mais na esquina um pouquinho. Ah. Fazendo esquina com aquele casarão. Só lá Bela Vista. Lá Bela Vista. Não tem uma casa. Tem. O terreno que Ali derrubaram era a ali. Secretaria de Educação. Hoje aquilo ali é aquele terreno é do Instituto Câmara Cascudo, de Ludovicos. Foi comprado pelo Ludovicos. Incorporado ao patrimônio do Instituto. Bom, então ali funcionou A Secretaria de o Departamento de Educação. Como Secretaria de Educação, Cultura, essa coisa, começou ali. Começou ali. Quando Djalma voltou, aí o moço foi ser secretário de Educação, aí nós fomos para Ribeira, em frente ao Grande Hotel, tinha uma casa um pouco mais, uma casarão antiga, que era ali que era a secretaria. Em frente ao Grande Hotel, na Duque de Caxias. Não, na Duque de De Caxias. Caxias. Ok. Ali, Maílde Pinto era diretora de documentação. Documentação. Eu era do ensino municipal. Toda a vida. Sim, mas aí quais são as primeiras escolas que vocês... O que é que vocês fizeram? Como prefeito eleito. Não é isso? Começa realmente a Secretaria de Educação. Nesse intervalo, foi criada a Secretaria de Educação, propriamente. Porque tinha um departamento de educação. Mas aí resolveram criar, foi o professor Cindino. Você nem não meio. Professor Hermógenes, professor Cindino, esse pessoal que criou a Secretaria de Educação. Criaram a secretaria e criaram alguma escola, alguma coisa. Quando vocês voltaram, o que é que tinha estruturado em Natal? Não, aí. Mas já tinha escola, eu sei que tinha escola. Ele quer Escola saber, municipal. na primeira vez que vocês foram para o departamento de ensino, se criaram alguma escola, já que o senhor disse que não tinha nada. Nada, não criado nada. As escolas eram nas casas particulares. Ah, sim, vocês fizeram essa campanha aí, já nesse primeiro governo de Djalma. Né? Começa essa campanha, como é que se dá isso? Essas escolas nas casas particulares? Escola municipal. É. Sim. Aí eu, Mas não tinha. Escola isolada? Escolinhas. Eram escolinhas. Ele falou no início escolinhas, que iam pedindo às pessoas que tivessem espaço. Aí a prefeitura trazia as carteiras, dava o material mínimo, giz e quadro negro, né? Vocês chegaram a criar, assim, em que bairro? Tem noção de quantidade? Qualquer lugar da cidade. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Até em Parnamirim tinha. Parnamirim, aquele negócio que tinha
Quem vai para a praia, Pium. ali tinha um. Aqui pertencia a Natal também. É? Ali tinha uma escola. Eu ia sempre lá. No meio do mato. Eu visitava todas as escolas. Então, os meninos diziam, o nosso transporte era só uma rural. Não dava para tudo. Quando não dava para tudo, a gente ia a pé. Aí dizia que eu fazia a educação realmente de pé no chão. E aí o senhor disse no começo que essas escolinhas o senhor considera como a primeira fase da campanha. E a segunda fase? Foi agora que nós estamos chegando lá. Foi a campanha de pé no chão também se aprendeu a ver com os acampamentos escolares. E aí cresceu muito. E como surgiu essa ideia? Conta Moacir que numa reunião lá nas Rocas, discutindo a dificuldade de fazer um prédio grande que pudesse apoiar 4, 5, 6, 8 salas de aula, uma pessoa do povo, Um pescador, diz que foi um pescador, que sugeriu que fizesse grandes galpões de barro batido, telhado de palha de coqueiro. E assim foi feito. Muito barato. Muito barato. Naquele tempo não tinha problema maior que era água. Toda semana eu ia aqui a Rio Moleiro comprar uma jarra enorme para os acampamentos. para armazenar água. Não tinha carrega. Se tinha, era muito pequeno. Não, a gente foi tudo veio da Luiz, Caerne, Coserne, Telerme, tudo isso veio da Luiz. Não tinha mesmo, tudo isso não tinha. Mas a campanha de pé no chão se aprender a ler foi muito boa, porque aí realmente aí já era um negócio mais sério, já tinha currículo, era um curso ginasial propriamente dito. E a primeira diretora foi Margarida de Jesus Cortez. E o senhor, qual era a sua função? Eu era o diretor do ensino fiscal. E como o senhor se envolveu? Né? Como o senhor fez, começou a ter essa função? A minha participação, onde precisava de uma coisa, eu precisava de uma pessoa, eu estava lá. Tinha lá pessoas que trabalhavam comigo na educação. Você deve se lembrar que ali, no Baldo, ali tinha o primeiro ginásio municipal. Isso. Teve uma antes. E depois foi a escola de formação, não foi? Ali no Baldo. Onde hoje tem o viaduto passando. Derrubaram e fizeram o diálogo. E, seu Omar, nessa função de diretor de ensino, quais eram as suas atribuições? O que o senhor fazia como diretor? Como diretor, eu fazia a diretoria, tinha, assim, Dr. Morton Mari de Faria. Dr. Morton, Morton tá Mari de certo, Faria. tem razão, é Morton, não é Morton. Morton Mari de Faria. Eu fazia assim, uma espécie de departamento de pessoal que escolhia as candidatas, fazia Selecionava. concurso, selecionava essas moças. E como era feita essa escolha? Margarida Cortez, com a turma dela, fazia as provas e as moças. Era Margarida, uma outra moça que hoje mora ali, Maria Diva Susana. Susana.
além disto, eu tinha, por minha obrigação, manter a merenda escolar. Quando Você era pau para toda a obra. foi né? um sucesso a merenda escolar. Eu não tinha naquela época. A gente tinha uma moça aqui que eu conheci. Ela trabalhava aqui no FISE, Fundo Internacional de Socorro à Infância. Era que trazia o leite para Natal. Aquele leite que o povo dizia que cegava as crianças. Mentira, esses aí comeram leite à vontade. Que era- Quanto mais leite comia, mais enxergava. Porque era a campanha anti-americana. Eu fiz essas histórias. Fundo Internacional era. Como era o nome dela, meu Deus? Uma cara que era muito ligada a Luiz, secretário de Luiz. Da Luiz, Leão, Calazans. Sei lá, até aqui, Geraldo. E eu fiz amizade com essa moça e consegui o leite. Aí ele já não ficou satisfeito. Vamos lá, Era leite em pó, né? Era leite em pó que vinha. leite em pó. Muito bom As caixas de leite. esse café todo. Esses aí comeram à vontade. Do acampamento mesmo, da campanha do Pé no Chão, tinha, né? Tinha merendeira, né? Pessoa Tinha preparada. merendeira, tinha tudo. Tinha. Tem um filme que rodaram, eu não sei se existe ainda alguma cópia por aí. Nós já vimos um É? sobre a campanha? Sim. Sobre a campanha tem. Nós temos Nós isso, né? temos um, não sei se é o mesmo que o senhor Deve está ser. Que é um cara que veio do Rio, do Ministério, veio filmar. E filmou a Merenda. merendeira, lá da Roca. Mas nós tínhamos, em todos os departamentos, Os acampamentos. os acampamentos, tinha merenda escolar. E nas escolinhas, porque as escolinhas continuaram. O acampamento não dava, era pouco. Era pouco. Nós tínhamos, parece que no máximo foi até 12. 12 acampamentos. É. Você se lembra onde se localizavam todos? Peraí, vamos ver. Roca, Rotas, Mãe Luísa, Luísa, Nova Descoberta, Nova Descoberta, Lagoa Seca, Lagoa Seca, Quintas, Quintas, Igapó. Igapó, Entre Igapó e as Quintas, numa travessa daquela, tinha outro. ali do trem, por ali embaixo. É. Esse era o que? Perto do CIAT, por ali? Hein? Perto do CIAT? Não. Não? Teve um ali que a gente veio Quando trilhar. você ia para Igapó, É Igapó na baixa. Ou no alto do Nordeste. no alto. No alto. Antes de Vai no chegar em Nordeste. Igapó, tinha ali uma rua transversal e ali tinha um acampamento. Tinha um ali. Tinha. É. O que mais? Para de Igapó ficava onde? Lá no Igapó tinha um. Na praça ali, Era o vizinho. onde é aquela escola do município, depois virou escola. Acho que é. Sei lá. Como é o nome da escola? Escola é. Era no mesmo local que era a escola. Era no beijo da pista, como diz o Matuto. Na rodovia, no começo no final, aliás, da João Medeiros Filho. Zé Sotero. É Sotero. E era um. E foi vereador. Foi vereador. Zé Sotero. E era, Exatamente. lutava muito. Era ali, lutava tá muita certo. gente. Escola Municipal José Sotero. Com o prestígio dele. Das Quintas, era também onde hoje é uma escola principal, na Rua dos Pecas. Olha, Né? lá em cima, Faltam 4 aí. não é.
Peraí, você... Eu não sei dizer. Tinha um outro acampamentozinho pequeno. Aonde? Depois das quintas. Depois das quintas em direção ao quilômetro 6, ao Peixe-Boi, aquele meio do mundo ali. É por acolá, mais sempre, mais do lado de cá. Não tem O Rio da Lavadeira, por acolá. Não. Ou mais antes. Você vai na estrada para Macaíba. Macaíba. Não, Certo. não, A turma da moto, por acolá. Não, é muito longe. Muito longe, Aqui dentro da cidade. dentro da cidade. Você está nas quintas, sobe um pouco. Como é aquilo? Ali é Napoleão Laureano, que é a continuação da Mais Negócio. Vai Napoleão Laureano, Napoleão Laureano. passa o Rio da Lavadeira, passa o rio Mas já passava, não chegava a atravessar o rio. perto do Cotume. Era. Não tem um conjunto residencial? Tem. Eu não me lembro não. Tinha, né? Tinha, era conjunto. Hoje diminuiu isso no bairro, mas tinha um embrião de conjunto ali. E ali é o seguinte, ali do lado esquerdo, você fala, é ali, no pé do Bairro Nordeste. Tem as torres. É isso. É ali, tá certo. Ali tem um acampamento. Ali tinha um acampamento. Então as quintas tinham 3, 4 acampamentos. Eu me lembro que Em cima do Bairro Nordeste, tinha embaixo do Igapó. tinha um em Lagoa Seca. Lagoa Seca era onde? Na Avenida 3, por acolá. Avenida 3, ali do bairro da Conceição. Onde hoje tem um acampamento. Onde hoje tem uma escola. É, Ali. bairro da Conceição que chamava aquilo ali. É, eu sei. Ali era um acampamento, tá certo. Aí tá identificando acampamento aqui hoje. Então, a gente éramos 12 mais ou menos. Pelo que você diz aí, eu já estou contando 11. Pois é. Mas parece só. É, né? Na cidade não tinha. Tinha algum lá pro lado de Ponta Negra? Sim, tinha algum para aquela banda. Ponta Negra não tinha, porque Ponta Negra era Ponta Negra tinha um apartamento. Era só verão. Um acampamento. Tinha carne de que Djalma, hoje- né? Que hoje a escola Zé Solteiro. Não tem a escola Zé Solteiro lá em Igapó. Igapó. Igapó, ela está falando Ponta Negra. Ponta Negra. Ponta Negra era só esse em Ponta Negra uma vez por ano, não era? Já o Maranhão tem uma casa lá de Veradeiro em Ponta Negra, né? Mas era muito espalhado. Ponta Negra não morava ninguém, então, eram os pescadorzinhos, coisinhas pequenas. Tem uma. Nessa fase que a coisa subiu, já o Maranhão fez, quando deputado federal, ele assumiu, mas ele, uma amizade com o Darcy Ribeiro. E conseguiu, Era PTB, PTB. ele conseguiu com o Darcy Ribeiro uma verba para o saimento do trabalho. Era construir escola pré-fabricada. Tinha uma sala de aula, diretoria, uma áreazinha de recreio, era uma por semana. Ele fez muitas. E foram muitas. Hoje, Ainda temos embriões por aí. ainda tem, muita gente, tem bodega, tem Tem a Associação dos macumba, Escoteiros, que é um O financiamento veio muito formado. do governo federal. Quem sabia muito bem disso, ele levou para o outro lado, era Hernando Silveira, que era o diretor, que era o secretário de O Fernando Silveira faleceu há pouco tempo. Daniel da Silveira. Isso foi prefeito. Foi Então, vice-prefeito. como era a relação dos acampamentos, da campanha com essas escolas novas? Não tinha financiamento? acompanhamento, o relacionamento era dentro da secretaria, era Margarida Cortez, porque a nossa administração fazia o seguinte,
não tinha muita gente qualificada. Margarida preparava. Margarida, com Diva, com mais outro pessoal que trabalhava. Maíldo, esse povo. Quem? Maíldo Pinto. Não, Maíldo Pinto sabe disso não. Não? Toda semana eles preparavam um trabalho, como é que se diz? Um negócio que executava na semana. Planejamento. Toda semana fazia isso. Planejamento para a próxima semana. Próxima semana. Quando era no outro sábado, Era no sábado. voltavam, traziam resultados desse dia assim, para que não faltasse. E ter uma atualização de classificação do serviço. Aí Funcionou muito bem. esse planejamento era feito com as professoras dos acampamentos? Não era Ou era feito só com a... Peraí. Era, as diretoras do acampamento iam, todo sábado, as diretoras do acampamento. Tinha umas professoras que visitavam as escolas e levavam, reunia todo sábado, depois da reunião de cá, iam fazer a reunião lá para aplicar nas escolas. Era interessante, porque supria o problema da qualificação nas escolas, porque você há de convir que nós tínhamos uma escola normal em Natal. Quando é que ela ia fornecer, dar professor para Sofrer tudo isso. não tinha. Aí se fazia isso, essa qualificação nesses treinamentos. E eram levados muito a sério, porque tinha um detalhe, que já me acompanhava. Ele acompanhava e soltava o cachorro quando não dava. Ele acompanhava todo o programa. Nós tínhamos um programa, era eu que ia fazer. Todas as quarta-feiras, ele fazia uma visita aos acampamentos. Previamente, eu e Moacir escolhíamos umas pessoas para ir com ele. Ele ia toda vez, ia mostrar, ele tinha interesse, mostrar quando dava um negócio, dava broncas enormes na frente de todo mundo. Mas a gente sabia que aquilo era passageiro. Ele toda semana tinha esse problema. Por isso que o negócio funcionou, porque o prefeito estava presente permanentemente. Ele fazia umas coisas. De madrugada, 5 horas, telefonava para a moça: Moacir, eu passei no acampamento à meia-noite e estava um problema lá, e você não tomou providência? Não, como é que você passou a meia-noite me ligando às 5 horas da manhã, já que é uma solução? Quer dizer, para dizer quanto ele tinha interesse pelas escolas. Muito interesse, já. Por isso que funcionou. Sem dinheiro, sem equipe, sem gente. Falar sem dinheiro, qual é o recurso da campanha toda? De onde vinha dinheiro, Paulo? Recurso municipal. Recurso da arrecadação do município. Porque as escolas, a grande maioria eram as escolas nas casas particulares. Os acampamentos eram relativamente baratos. Chão de barro batido, palha de coqueiro. Construído em mutirão. Vinham pescadores para ter um negócio de Dobrar a palha. dobrar a palha. Eu nem ia olhar. Mas era bom.
por isso que funcionou. Povo pobre, natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha para a ajuda do ensino e do saber, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler.